Aumento sorrateiro de impostos para empresas no lucro presumido. Quem vai pagar essa conta, hein? Calote nos precatórios, será? Vale tudo para fechar as contas em ano eleitoral, meu amigo. Casas Bahia disparam na bolsa, olha só, por falar em surpresa, hein? E por sinal, a bolsa brasileira tá barata ou não? Simbora pro seu Jornal do Investidor. Fala, meu amigo dinheirudo! O Brasil é oficialmente inimigo do lucro. E quem vai pagar a conta, Bruno? Quem vai pagar a conta? A bomba da vez vai cair no colo dos empresários, mesmo que pequenos. Aliás, dos empresários, não tô falando aqui, né? Confia que não vai ser os pobres que vão sentir o drama na pele, né? É empresário que vai pagar. É igual aquela tradicional, isso aí é um imposto para as empresas, não é para o consumidor, da blusinha, né, mano? É o rebate, né? A bola vem, ela rebate, não vai tem direto jeito, mais cara, pobre. não tem jeito. O lance é o seguinte, ó, imagina aí chegar um boleto extra de 10% só porque o seu negócio fatura um cadiquinho mais. Veja bem, eu disse fatura, eu não tô falando de lucro. Porque o governo, ele quer o ovo, ele quer o grosso. Quer o ovo, não importa se é pato, se o pato é macho ou fêmea, né? E dentro do fio a fora ainda da galinha. Isso der um prejuízo. Se deu prejuízo, o problema é seu. Ninguém mandou ser louco de ter uma empresa aqui no Brasil, não é mesmo? Pois é, o governo mandou a braba, mandou para o Congresso um projeto que turbina em 10% a base de cálculo do lucro presumido. Uma espécie de receita de mentirinha que a Receita usa para cobrar IR e CSLL das empresas que faturam acima de 1.200.000 por ano. Faturam, tá bom? 1.200.000 por ano, 100 mil por mês. E se duvidar, tem gente dando prejuízo faturando isso. Não se esqueça também. A ideia, fazer caixa rápido do governo, né? Para ajudar na promessa de superávit de 0,25% do PIB em 2026 e levantar quase 20 bilhões extras, segundo o próprio Ministério da Fazenda. Coincidentemente em ano eleitoral, Bruno. Olha só. Na prática funciona assim, ó. Hoje quem opta por lucro presumido paga um imposto sobre uma margem fixa. O governo pensa assim, ó, eu suponho que você lucre 8%, então eu te cobro sobre isso. Se você não der lucro, não tem problema, vou continuar te cobrando. Se for menos que isso, inclusive. E se o cliente não pagar também? É do fiofs da galinha. Do fiofs da galinha. Se o projeto virar lei, essa margem sobe 10%, mas só na fatia que passar de 1.200.000 reais, 1.200.000 reais. Para uma clínica que fatura 1.400.000, por exemplo, o acréscimo só vai morder os 200.000 que ultrapassem esse limite. Parece pouco, né? Mas para escritórios de advocacia, consultorias e pequenas indústrias que já estão ali no fio da navalha, meu amigo, qualquer grama vira uma tonelada. Mas a nova mordida enfrenta resistência pesada no Congresso. Afinal, ninguém quer ser o vilão que encareceu o imposto do empreendedor afegão médio. Se passar, muda pouco para as microempresas, mas balança quem tem umas margens um pouco menos magrinhas, né? E aí, você acha que essa conta fecha ou vai sobrar para o bolso de todo mundo via preços mais altos, hein? Ainda no pacote de maldades, não vira a página, Bruno. Calma que não acabou. Não acabou, Jéssica. O Senado chancelou a PEC 6623, 71 votos a 2. 666. Autoriza governos a parcelar e empurrar precatórios a perder de vista. Dívidas que a justiça já mandou o governo pagar, né? Para o popular, devo, não nego, pago quando puder. Sem limite de tempo. Quem chama de calote oficial não tá exagerando, tá? A conta some do radar fiscal até 2026 e só volta a pingar de pouquinho em pouquinho lá em 2027. Pra você entender, ó, precatória é aquela grana que as pessoas têm direito, já que o governo já perdeu, né? Mas agora o governo quer o direito de esquecer o boleto fora do arcabouço fiscal, o teto, né, que deixa as despesas crescerem no máximo 2,5% acima da inflação. Isso abre um espaço no orçamento para gastar em outras coisas sem furar a regra. Só que a dívida pública, que já está em 77,6% do PIB, continua inchando e as projeções falam em 125% do PIB em 2035, se nada mudar. E a história do resultado primário, hein? A meta para 2025 é 0, mas com essa mágica, essa pedalada contábil, fica mais fácil parecer que tudo está sob controle. É uma pedalada legalizada, né? Porque ela vai ser votada e aprovada. Então é uma pedalada legalizada. É tipo isso, né? Depois, lá na frente, a gente vai ver o que vai dar, né? É, uma maquiada legal. E quem perde de novo, Bruno? Quem paga a conta de novo? É isso que eu quero que você fale. Essa é a única resposta que eu sei dar.
Você, empresa ou pessoa física que tem precatório para receber, porque não é só isso, olha, tem mais maldade. Ó. A correção deixa de seguir a Selic de 15% ao ano, atualmente, né? Para virar IPCA mais 2. Hoje dá na casa ali dos 7, né? Bem menos dinheiro no bolso. O Instituto de Direito Previdenciário e a OAB chamam a medida de inconstitucional, Bruno. E alertam para um calote permanente que vai minar a confiança no Brasil. Qual a credibilidade deles? É, o que restou. Será que vale sacrificar a segurança jurídica só para liberar uma verba extra agora? O governo tá certo? E se os Estados Unidos voltassem ao clima de faroeste? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lá dos anos 30. Quem levanta a placa de alerta é o bilionário Ray Dalio, chefão do megafundo Bridgewater. Ó. Diz ele que a mistura de brigas políticas e gente calada por medo cria um terreno fértil para um governo cada vez mais autoritário, justamente onde? No coração do livre mercado mundial, os Estados Unidos. Que exemplo. Assustador, né? Parecendo até o Brasil. O Ray Dalio, aponta o dedo para intervenções estatais como a compra de 10% da Intel pelo governo, sinal de que Washington quer apertar ainda mais os parafusos da economia. Ele lembra que o tal One Big Beautiful Bill Act... Hoje tá, hein? Hoje o inglês tá bonito, nível Fisk. E a dívida pública perto do limite deixam tudo prontinho ali para um caos maior que recessão. Olha só. Se o Banco Central gringo virar marionete política, o jogo azeda de vez. E o bilionário avisa, perder a independência do Fed, do Banco Central, minaria a confiança no dólar, tanto que investidores já trocam títulos do Tesouro por ouro, que a gente vai falar já já. E quando isso acontece, é como se todo mundo tirasse dinheiro do cofre tudo ao mesmo tempo. Vão faltar cadeiras na dança. Será exagero de um gestor famoso ou sinal de fumaça antes do incêndio, hein? Aquele silêncio que precede o caos. E falando nisso, em crises que tem um monte de gente vendo e a gente não, olha aí um indicador fortíssimo. Você piscou o olho, você piscou o olho e o ouro, olha, trava-línguas aqui, o ouro já tá valendo quase $3.600 a onça Troy, que o Bruno vai explicar agora aqui como a onça Troy. Uma onça Troy? Nossa senhora, nem ideia. É um jeitão chique de dizer 31 gramas. Ah, só isso? Só isso. Ah, por que não fala 31 gramas? O americano tem medida diferente para tudo, né? É verdade. Nessa quarta, o contrato de dezembro bateu $3.616,90. $3.600 por 31 gramas de ouro, hein? É recorde em cima de recorde, né? É de arrancar a obturação do dente. Só vender. Segundo dia seguido, quebrando o próprio teto. Mas por que essa disparada, hein? O mercado entrou no modo calça da onça. Leia-se aversão a risco, um pânico de perder dinheiro. Lá fora, todo mundo desconfia do futuro do Fed, o Banco Central americano, e já aposta em corte de juros. Some aí a bagunça fiscal em países ricos e a montanha-russa das bolsas. A galera corre pro metal dourado como quem busca abrigo na chuva. É a corrida do ouro. Corrida, literalmente. Moderna. Literalmente. E pra gente aqui, réis mortais, o ouro vira aquele cofre debaixo da cama. Não rende como uma ação, mas te deixa dormir mais tranquilo quando o mundo pega fogo. Só que o preço alto demais também assusta, porque afinal ninguém quer comprar um ingresso se já está no camarote premium, né? E olha só a valorização absurda. Um jeito fácil de você investir em ouro é através dos ETFs, como o IAU lá nos Estados Unidos. Olha aí, meu amigo, chuta um retorno do ouro em 12 meses. Nossa, não é ideia. 40% de retorno, cara. Nada mal. Nada mal ou tudo mal? Eis a questão. Mas o que eles estão vendo que a gente não tá, né? Porque pro ouro tá disparando. Tem um lado sombrio da coisa. Crise, né? Será? Se você tivesse investido $1.000 um ano atrás, hoje você teria 1.405 verdinhas de acordo com o Investidor 10. O que eles estão vendo que a gente não vê ainda, hein? Ainda dos criadores do Tem Gente Vendo, mas a gente não sabe o que é, a Mapa Capital pegou pouco mais de 1.600 milhões de reais que as Casas Bahia devia aos bancos e trocou por 85% das ações. É como se você quitasse a dívida do vizinho e ainda de brinde ficasse dono da casa dele. Tipo isso. A gestora saiu do anonimato direto para o controle de uma gigante com lojas em cada esquina e um crediário
que o brasileiro conhece muito bem e os Mamonas também, né, Bruno? Também. Quem manda no pedaço agora são 3 amigos que se conheceram como trainees nos anos 80 e viraram caçadores de empresas machucadas. O truque deles chama-se conversão de dívida em ações, trocar boletos impagáveis por participação na empresa, limpando o balanço sem pôr dinheiro novo. Eles juram que a gestão atual, comandada por Renato Franklin, já é boa. Falta só cortar umas tralhas ali que dão pouco lucro e focar nos itens que enchem o carrinho. Desde o negócio, o papel Casas Bahia, segura aí, Brunão, subiu 70%, quase 70%, e muita gente fala em short squeeze, Olha aí. que é quando quem apostou na queda corre para recomprar, porque precisa devolver a ação, né? Ah, tá. Porque quando você opera vendido, você aluga, você toma emprestado a ação do cara. Entendi. Só que depois você precisa devolver, e se a ação disparar, você tem que recomprar e o preço vai lá para cima. O preço tá lá em cima. É. Entendi. E o preço dispara. Ele dispara. E nessa loucura de dizer que não te quero, não é exatamente isso que está acontecendo? Já imaginou? Você acorda aí e vê a sua ação subir 50% em 2 pregões? Nada mal. Foi o que rolou exatamente com quem? Com BH e A3. Salto de quase 26% na sexta e mais 20% na segunda, fechando a R$ 5,15 e acumulando 65% em 5 dias. Olha aí a sabugada monstra na subida. Quem preveu isso aí, meu amigo? Mas como diz o filósofo Brunão, não pode fazer o quê? Não pode puxar o gráfico. Não pode aumentar o gráfico aqui na escala. Ó. Esticou. 5 anos, Brunão. Agora vamos lá. Olha, mas essa eu preciso que você force a barra mesmo para você acertar. Ó. Mudando para 5 anos aqui no Investidor 10, milão daquela época sairia quanto? Quanto você tem hoje? Uns 100 conto. R$10. Mas vamos largar a mão de falar, não esquece isso aí. Ó. Não dá nem para comprar picanha. Vamos falar do da agora, Bruno. Estamos olhando a valorização de agora. Não queira aumentar o gráfico assim à toa, não. Olha, faz de conta que você entrou ontem. É, né? para quem entrou agora tá bom. Exato. Entrou lá atrás, meu amigo. Falta pouquinho para você chegar nos 1.000 de novo. Parece milagre essa subida final aqui, né? Mas tem receita. Tem muito investidor vendido, aquele que aluga o papel apostando na queda. Ficou sem chão quando o preço disparou e ele teve que recomprar correndo, o tal do short squeeze, que lembra lá o da GameStop lá nos Estados Unidos, né? Tipo isso. Mas foguete dá ré sim, senhor, viu? O Elon Musk que provou isso. Em março o papel voou 200%, mas devolveu depois boa parte. E quem acerta o timing sai feliz, quem entra atrasado pode virar estatística. Então, você encara esse brinquedo radical ou você prefere a fila do carrossel da renda fixa? Comenta. Será mesmo que a Bolsa Brasileira tá barata? O Ibovespa bateu lá em cima mais de 140 mil pontos em julho, mas ainda parece um precinho camarada. As ações estão custando 8,5 vezes o lucro anual das empresas, bem menos que a média dos últimos anos. Bem menos que a média de 11 dos últimos anos. Em português, claro, é como comprar uma pizza grande pagando o valor de uma média. Só que antes de encher o carrinho, você tem que olhar que pizza é essa, né? Vale olhar a etiqueta escondida, o tal, um dos indicadores, não só ele, né? O tal PL, o preço sobre o lucro, que diz quanto tempo você precisaria para recuperar a grana se o lucro ficasse igual. E 8 anos ainda é muita coisa, vamos combinar, né? Só que tem um freio poderoso chamado de prêmio de risco. Pensa nesse negócio como se fosse um troco extra que a bolsa teria que te pagar para te convencer você a largar o quentinho, o conforto dos juros de 15% ao ano da Selic. Hoje esse prêmio está só em uns 2,5 pontinhos, bem miudinho para quem se dispõe a encarar oscilações. E a renda fixa ainda oferece mais de 7,5% de juro real em títulos do Tesouro. Praticamente aquele sofazinho macio que faz você esquecer a balada. Não à toa, gestores grandões como o Luiz Stuhlberger dizem que a festa da bolsa ainda não está barata de verdade, não. Para quem topa o risco, o segredo vira o stock picking, que é escolher a dedo ali as empresas que podem render mais que a renda fixa. Os bancos lucram 20% sobre o patrimônio, mas apanham com brigas políticas. As empresas elétricas são sim um porto seguro, porém não melhoram o prêmio de risco. Já companhias aéreas vivem do quê? De turbulência. Total. E lembre, 5 gigantes pesam 40% do Ibovespa, então dá uma distorcida ali no jogo. Quando você fala que a bolsa está barata ou cara, você está falando quase que só dessas 4 empresas, né?
por assim dizer, 5 gigantes. Especialistas apostam que se o governo mostrar controle de gastos e a Selic cair no fim desse ano, o prêmio de risco engorda e o mercado decola. Governo e controle de gastos. Não combinou, não ornou, né? Não. E aí, você vai de sofá confortável ou você encara o trampolim da bolsa? O BTG Pactual trocou 2 peças na sua prateleira de small caps, aquelas empresas tamanho P da bolsa. Olha, essa analogia, se você não guardou depois dessa, desisto. Com valor de mercado bem menor do que as gigantes. Saíram Auren, que é de energia, e Minerva, que é carne, não é alvejante, Bruno. Carne mesmo. E entram Fleury, de exames médicos, e Copasa, água e esgoto. A Copasa entrou porque o papo de privatização pode inflar o preço das ações se o governo apertar o botão de venda. No carrinho continuam Vivara, joias, Horizon, que é um lixo que vira energia, Marco Polo, de ônibus, Tenda de construção popular, Inter, que é o banco digital, e olha só, a IRB, a resseguradora de volta aí, rapaz. Multiplan Shoppings e São Martinho, que é açúcar e etanol. E não é só papo de vendedor, tá? Em agosto, essa cesta subiu 14%, enquanto o Ibov andou só 6%. E o índice de pequenas empresas, o SMLL, subiu 6% só também. Foi tipo ver o seu investimento rendendo o dobro do vizinho e ele morrendo de inveja de você. No detalhe, Inter disparou quase 26% e Minerva, que agora saiu, deu 22%. Short squeeze de novo? Nesse caso que não, né? Só caixa registrando venda boa mesmo. Mas calma lá, marinheiro. Rendimento passado não garante festa futura não, porque small cap balança mais do que carrinho de pipoca e o dividend yield de 8% da Fleury, que é a grana que cai no seu bolso todo ano, só protege se o lucro vier. E se a privatização da Copasa emperrar? Pode ser um banho de água fria para o investidor. Eu não gosto dessas. Então aí, você encara essa vitrine ou você prefere deixar o dinheiro quietinho na renda fixa? E você? Falando com você, ainda continuando com você, antes de você escrever aqui o comentário da pergunta anterior, você tem que escrever o comentário final, que prova e registra de maneira indelével a sua presença aqui no final dos nossos vídeos. Então quem você acha que tem mais chance de dar certo? A Casas Bahia ou Brasil? Rapaz, essa nem eu sei responder. Você que vai escrever aqui nos comentários. Valeu, tudo de bom. Tchau. A imprevisibilidade é bem parecida. Pois é.